Bom, pessoal, meu nome é Kelvin. Conta, mano. Eu sou comunicador profissional. Eu, assim, há muitos anos que trabalho na mídia alternativa, né? A gente vem da comunicação da Rádio AM. Eu comecei trabalhando na Rádio AFAL. Você não sabe o que é VAL, você é uma geração digital, não sabe o que é VAL. Eu sou de 13 portátil. Esse é um dentro para gerar carne. Para vocês terem ideia, uma transmissão a válvula é mais ou menos o tamanho dessa sala. Aquela TV que a gente ligava de manhã para assistir à noite, né? TV Não. Válvula é um sistema que já se esqueceu. Hoje em dia é circuito, hoje em dia é transistor. Essa técnica de tá engenharia eletrônica e tal, não é na minha área não, mas eu sei que o transmissor é do tamanho dessa sala, então eu migrei da Rádio AM, para a Rádio FM, para televisão educativa, e em 2010 eu comecei a estudar aqui em Caruaru, na Universidade Federal de Design, estudar design, e passei a pesquisar sobre esse fenômeno das mídias digitais, as startups e empreendedorismo digital e todos os produtos digitais possíveis de serem desenvolvidos. Bom, a princípio a gente logo percebeu que 95% dos empreendedores digitais estão no meio do eixo Rio, São Paulo, Sul, Sudeste, e 5% dos empreendedores digitais estão no Norte e Nordeste, apesar de termos o Centro de Informática da UFPR, que é um dos melhores centros de formação acadêmica do Brasil, com referência no CESA, com o Porto Digital, uma quantidade enorme de empresas e empreendimentos no Recife, uma sinergia muito bacana para esse desenvolvimento de empreendimentos nesse setor da internet, e desde Porto Mídia, que é uma inovação bacana de inserir com cultura, com design, com criatividade, que é uma iniciativa interessante, porém, ainda assim, mesmo assim, nós temos 5% dos empreendedores digitais nessa nossa região e 95% sul e sudeste. Então, quando eu comecei falando com as pessoas, ninguém sabia nem o que era isso. Então, acho que por isso que você se surpreendeu quando o Thiago falou, e acho que você também é desse que também via que as pessoas não conheciam. E também foi uma grande surpresa para mim descobrir que existia em Caruaru um escritório de coworking, que tinha uma galera, eu já conhecia o Alex, né, da universidade, de sistema de informação, são caras assim, muito atendidos, estavam no meio de TI da universidade. Quem já passou pela Federal já me viu por lá, que eu vivi em todos os lugares lá. Pois é, então assim, eu acabei integrado já com o pessoal de tecnologia da informação da universidade, aí muitos deles são professores e tal. Bom, ele é o cara, né? Estava por lá também. E, enfim, tive a satisfação e o interesse também de me aproximar, e aí fui conhecendo as pessoas, a situação, e a gente busca construir. A princípio, a gente pensou em atuar dentro da universidade de forma multidisciplinar. Então, essa era a grande questão. E tem que ter um recorte. O recorte que a gente buscou foi criar uma rede de pesquisa em design estratégico nas tecnologias de informação e comunicação. Então, a partir dessa perspectiva, a gente começou a aglutinar várias pessoas de vários cursos, como, por exemplo, Thiago, que é de economia, mas tem relação com tecnologia da informação, com negócio digital. Vocês acabaram de conhecer o trabalho dele, da Business, que é daquele jeito que é em polonês. Não está errado, não. É uma estratégia de marketing. O próprio Felipe, que inclusive será o próximo presidente da Múltipla, depois a gente vai falar da Múltipla, a gente vai falar um pouco também. Daniel, e aí, bom, eles dois são da administração, e aí, enfim, a gente saiu juntando, construindo pessoas de várias perspectivas acadêmicas, de campos do saber diferentes, para somar nessas duas questões. Primeiro, na questão do design estratégico, que a gente entende como o produto em si, né? Então, o design não é a estética, como se vou contratar um design. Inclusive, no próprio centro de informática, você vê muitas vezes, tem um projeto, vamos contratar o design para fazer a estética. Bom, isso não é design, isso é cosmética, outra coisa. Design é o produto, com as suas multidimensões, com as suas relações complexas com da interação humano-computador. Bom, nessa perspectiva, qualquer outra, ou qualquer produto, o design é o produto em si, com todas as suas questões tecnológicas, simbólicas. É o produto. Não tem como dissociar o design do produto, porque o design é o próprio produto em si, com a sua dimensão múltipla, que é a sua relação entre o consumo e o produto nas suas múltiplas funções. Então,
é engano essa coisa de pensar que o design é só um detalhe. Então, nesse sentido, a gente começou a construir esse grupo, e aí com outro foco no empreendedorismo. Eu venho estudando esse monitor e pesquisando muito ligado a essa questão do empreendedorismo. Sou atualmente há 1 ano e meio monitor de empreendedorismo, eu estou na graduação, estou terminando o curso lá da Universidade de Design. Enfim, só a título de início, me comprometi a falar bastante rápido para ninguém ficar cansado, e também a pizza e o refrigerante sempre está tudo certo. Queria aproveitar também para mandar um abraço para todos os internautas, né, claro, que estão nos assistindo a esse Tem audiência, viu? Tem audiência. Os que também não assistindo no momento, mas que assistiram depois. Então eu queria dar um abraço, já convidá-los a participar aqui online, por favor. Queria convidar também todos vocês para conhecer o trabalho dessa galera, porque tem muitas empresas, muitas startups, muitas organizações aqui de jovens empreendedores aqui, que com certeza está necessitando de parcerias, porque isso aqui tende a crescer muito e contaminar a cultura da cidade para que a gente tenha uma cidade mais feliz, uma cidade mais interessante de ser vivida. Então, só esse abraço tão especial para você que está aí do outro lado também, que não está aqui, mas que vai está lá do outro lado, não está conseguindo ver, não, a sinapse aqui, a gente... Mas de qualquer forma, vai um abraço para você que está aqui. Porque está na internet, que é uma característica de ter também, né? As pessoas em outros lugares, né? As possibilidades de fazer negócio em todos os lugares e fazer amizades. Então, queria registrar essa questão. Bom, antes de passar rápido a apresentação, quer dizer que eu sou de uma geração, acredito que diferente da de vocês. Eu tenho 38 anos e já faz bastante tempo que trabalho. Também sou como você, fui empreendedor desde menino, já fiz um bocado de coisa. Qualquer dia eu lanço livros sobre... minha meta é ser entrevistado pelo João Soares. Essa meta é ser entrevistado pelo João Soares, pronto. Salve dia, nós fazemos uma história. Pois é. Então, essa linha, nossa, empreendedorismo desde muito novo, mas estamos diante de uma mudança de paradigmas sobre uma nova sociedade, um novo tipo de consumo, um novo tipo de cultura que se dá a partir da nova tecnologia, a partir de um novo fenômeno de comunicação que é a internet. Você veja que convidamos um bocado de gente, mas parece que essa geração é que teve aqui, nesse momento. Você identificou essa geração. O convite foi extenso a todo mundo, mas não por acaso vieram vocês. Não por acaso vieram vocês. Então, assim, vocês são de uma geração que tem mais intimidade com a internet e são pessoas fruto dessa relação com a internet. A cultura de vocês tem muita sinergia, muita sintonia com essa transformação e talvez por isso esse pensamento que vocês têm em relação a essa importância e essa vontade de estar aqui para esse tipo de coisa agora nesse momento. Então vamos passar para a apresentação. Deixa a primeira página. Primeiro ali à direita você veja o símbolo da Globo quebrada, está bem pequenininho, mas a internet conseguiu fazer isso. Não só quebrar no Brasil da Globo, uma organização. É até difícil falar sem. Porque o cara da Globo vai ficar chateado já comigo. Logo comecei a conversa, já vai ficar chateado. Mas não tem como falar, fazer uma leitura da realidade sem dizer a verdade. Então, eles vão rastrear você pela internet para encontrar você lá. Falar a verdade. A Globo ela perdeu o monopólio das questões simbólicas do nosso povo. Há bem pouco tempo atrás, o que era belo era o que estava na Globo, o ideal de felicidade era o ideal que passava nas novelas, o ideal de beleza era o que estava na televisão, e enfim, assim como foi a indústria hollywoodiana, assim como todos os veículos de massa do século XX, da galáxia de McLuhan, por exemplo, isso aqui é de publicidade de comunicação. Então, o McLuhan falou muito bem sobre isso, sobre essa questão do meio de comunicação de massa do século XX, e a televisão foi o ponto. E a internet conseguiu. Então, logo para começo de conversa, quebrar esse monopólio. Como quebramos esse monopólio da internet, assim. Essa geração não se influencia mais pela Globo. Eu digo assim que essa geração não assiste nem Globo, muito pelo contrário, tem grande parte não gosta mais. Essa galera jovem, essa moçada jovem não gosta, não se identifica mais. Pode até assistir, porque tem uma novelinha que é bacana, mas assim, não é lá o canal de informação principal, muito menos as pessoas dessa geração vão achar que a Globo fala 100% de verdade e aquilo ali é verdade. As pessoas já sabem que tem controvérsia naquela conversa da Globo. Certo? Então, a conversa que eu vou trazer com vocês aqui é sobre empreendedores na universidade, novas tecnologias e oportunidades. Eu não vou falar sobre, só
uma linha sobre as oportunidades, sobre coisas práticas, mas eu quero falar sobre questões teóricas que vão dimensionar para outro paradigma a nossa atividade empreendedora. Porque é muito difícil falar do que eu vou falar, porque é uma coisa que todo mundo faz e que está no dia a dia e que aparentemente todo mundo conhece. Então, o primeiro ponto é que, assim, como eu falei, a gente buscou a multidisciplinaridade. Quer dizer, você é muito bom num aspecto, você sabe uma determinada questão técnica, mas é um pouco falho em outras dimensões, e aí ninguém consegue dominar todas as dimensões. Só a multidisciplinaridade é capaz de fazer com que o produto ele realmente tenha uma expertise adequada e dentro do que se conhece do melhor possível, né? Então, a multidisciplinaridade traz para o produto, traz para qualquer empreendimento a qualidade, a excelência, e é nesse sentido que eu quero construir a fala do ponto de vista mais teórico, mas no final a gente chega falando rapidamente sobre mim. Eu sou comunicador profissional desde o início da universidade. Isso é uma coisa, uma questão assim, de dica. Tipo assim, pô, cara, voltou para a universidade, sim, vou e não quero sair, tá entendendo? Minha área é pesquisa hoje. E, assim, desde o primeiro dia na universidade eu sou bolsista. Então, eu tenho algumas bolsas na universidade, eu participei de alguns grupos de pesquisa. Então, são 4 linhas de pesquisa que eu atuo. A questão da Rede TICS, que é a Rede de Design Estratégico, uma linha de pesquisa autônoma, que não tem professor nenhum à frente, e somos nós, estudantes, que estamos construindo essa linha de pesquisa. É empreendedora, é intraempreendedora, tá? Que é uma coisa importante das organizações. Você, quando consegue ter o intraempreendedorismo, aí sim sua empresa vai crescer, porque você vai ter colaboradores que vai fazer com que a sua empresa cresça, e nós, atuando nessa questão de empreendedorismo, estamos fazendo também a universidade crescer. Questão do design informacional, é uma área que a gente tem pesquisado, então, como é fazer design de sistemas. Então, a gente trabalha nessa questão aí de design informacional, nessa questão de ergonomia informacional, e tem orientação do Silvio Diniz, que é designer, tem especialização nessa área de e-commerce, marketing, nessas áreas. A gente trabalha com ergonomia e usabilidade de produtos e sistemas. É outra linha de pesquisa, então a gente trabalha também com a questão dos empreendimentos digitais. E também a gente trabalha na área de consumo, na pós-modernidade, aspectos sociais e antropológicos e questões midiáticas. Então a gente está muito antenado, nós estamos muito antenados com essas questões do empreendedorismo digital e buscando pesquisar do ponto de vista científico essas questões que a gente faz na prática, que a gente ganha dinheiro, que a gente faz produto, que a gente tem sucesso, mas que muitas vezes a gente não para pensar sobre isso e não reflete do ponto de vista científico de que maneira a gente pode avançar muito mais e conseguir essa tal escalabilidade. E, então, assim, para iniciar rapidamente essa conversa, eu trago como referencial teórico esse cara aí, ó, e esse livro, A Sociedade em Rede. É o Manuel Castells. Esse cara é um dos maiores sociólogos da informação, da atualidade, que reflete a sociedade. Quando ele fala sociedade em rede, ele não fala sociedade de rede social, não. Né? Rede são nós interconectados, nós que sejam desde saneamento básico à internet, com suas múltiplas relações, a rede de radiodifusão, todas as redes que compõem os sistemas urbanos e os sistemas sociais. Essa rede de pessoas, então, não é a rede social que está tratando, tá? Então, para ele, a sociedade em nível global, e os seus atividades econômicas, social, políticas, culturais, estão sendo estruturadas e reestruturadas a partir da internet. Então, é uma nova etapa do nosso desenvolvimento, e o fator mais importante desse novo paradigma é a internet. O Manuel Castells, que construiu isso, eu também compactuo com ele e trago essa informação para concentrar essa aí, segundo ele está avançando de forma específica. Todo mundo já sabe. Bom, tudo bem, mas aí só queria dizer que existe gente pensando sobre isso. A internet do Brasil, né? Então, veja bem, a gente já passou os 100 milhões de usuários de internet. São 50 milhões que têm internet ali diariamente, você tem na sua casa e usa constantemente. Mas 100 milhões de acesso, seja através das redes das escolas públicas que tem, precariedade ou não, ou as lan houses, ou de qualquer forma, mas metade da população brasileira já tem acesso à internet. Sem contar a potencialidade do sistema mobile nos telefones, né? Então, assim, existe mais telefone do que brasileiro no Brasil. Então, é um mercado de 200 milhões e se integra com um clique. É só criar os sistemas e as redes e os produtos e as coisas vão fluindo. Bom, não é tão simples assim não, mas a potencialidade existe no Brasil. São 100 milhões de pessoas e é um dos maiores mercados do mundo. Tá certo? Sem contar que a língua é só português e tudo mais. Então, pode passar essa fala. Pode passar isso.
Então, assim, para falar de tudo isso, a gente precisa voltar para a questão inicial, que é como surgiu e por que surgiu. Muitos de vocês, por ser da área, já devem saber. Mas eu gostaria de pedir licença para falar novamente para vocês de que a internet surgiu de uma iniciativa do governo americano, principalmente da questão militar do exército americano, e numa época de tensão entre o socialismo, o comunismo e o capitalismo, na Guerra Fria. Então, na necessidade de se criar uma rede de comunicação que fosse impossível de se destruir, a partir de um ponto de comando central, se criou um sistema onde esse sistema poderia ser comandado de vários lugares. Se por acaso houvesse um ataque dos Estados Unidos, o cara ia na China e falava, mas ele não iria. É comunista, mas digamos que ele poderia vir para o Brasil e do Brasil ele comandar novamente a comunicação de qualquer ponto do globo, ele poderia ter o controle do sistema. Então, a ideia principal que surge é daí. E aí, com as universidades americanas, 4 universidades americanas, eles começam a se interligar e começa a partir daí a ser desenvolvido um sistema de comunicação que logo depois se torna comercial e se torna essa gigantesca rede com essa potencialidade, essas transformações que estão ocorrendo aqui no Brasil também. Então, veja bem, por que e como? Toda essa questão que foi desenvolvida por caras como Steve Jobs, ou o próprio Bill Gates e tantos outros desenvolvedores, porque aí as coisas não começaram do jeito que está atualmente. A internet veio se conectar com outras redes e se tornou a internet mais na frente. Enfim, depois veio o www, que unificou todos os outros sistemas numa área que fosse mais universal. Bom, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que tudo isso foi possível graças a um pensamento inovador, algo semelhante ao que está ocorrendo aqui, dessas pessoas que estavam muito relacionadas a uma revolução cultural que acontecia nos Estados Unidos na década de 60. Então, a partir desse pensamento, por exemplo, o pensamento hippie, o pensamento libertário, desses movimentos culturais que existiam, é que proporcionou a possibilidade, porque se eles tivessem seguido a orientação empresarial tradicional, americana, como por exemplo foi o caso da IBM, por exemplo, certamente eles não teriam capacidade de inovação, eles teriam feito produtos e processos voltados à tradição e não teria essa quantidade de inovação que temos hoje, o computador, e outras coisas que foram desenvolvidas a partir de um pensamento que não era um pensamento capitalista de, tipo assim, não, eu vou fazer porque tem um projeto para ganhar dinheiro. Não era exatamente isso. Eles tinham outras missões, eram envolvidos em outros propósitos que estavam muito influenciados por uma cultura rica, uma cultura de transgressão ao sistema vigente. Então, assim, eles tinham toda uma ideologia que propiciou o desenvolvimento intelectual, propiciou a inovação científica, tecnológica, que levou à construção de novas tecnologias, de novos produtos, e que proporcionou essa grandiosidade do que é a internet, dessa nova coisa que está aí. Bom, segundo Castells, a humanidade passou por 4 fases que são importantes para a linguagem, e a linguagem é importante porque é ela que configura a cultura. É a partir da linguagem que nós somos o que somos, nós pensamos o que pensamos, e foram a partir desses canais que se configurou a nossa existência. Então, primeiro foram os aspectos até da sua marca, a pintura rupestre. Então o Brecht já saiu na frente. Saiu na frente. E essa pintura rupestre e todos os aspectos etnográficos, todos os aspectos simbólicos. Zoomórficos. Lá tem os 4 tipos de pinturas. Antropomórficos, zoomórficos. Não lembro. Enfim, em todo caso, antes de inventar a palavra, antes de inventar a escrita, a sociedade se comunicava através de símbolos, de imagens. A partir do momento da escrita, a partir do momento que inventa a palavra, se muda de paradigma, a questão da imagem passa em segundo plano e a palavra começa a ter mais valor. Só que, mais à frente, 3.000 anos depois, Gutenberg inventa a imprensa. E aí, com a possibilidade da difusão e a multiplicação de textos,
a população, enfim, começa a valorizar muito mais e ela passa um hábito da pirâmide social e a escrita, a mente tipográfica, passa a ter um privilégio e a ter uma relação de muito prestígio social em toda a sociedade. Só que na terceira fase, no século XX, os meios de comunicação de massa, volta lá ainda, os meios de comunicação de massa, eles dominam a cena e remetem à primeira fase, que é os siglas. E as pessoas deixam de ler e começam a ver televisão, e começam a ver rádio, e começam a ver cinema, e começam a perceber as questões mais pela visão, pela imagem. E é assim que se constrói. Bom, na última parte, que é a atual, a gente tem um veículo hipermediático que insere todas as linguagens. Você tem o hipertexto, você tem o texto na internet, você tem o pictográfico, a imagem, você tem o tipográfico, você tem todas as linguagens reunidas num só canal. Então veja a grandiosidade que é a internet na contemporaneidade. A gente conseguiu reunir todas as fases da linguagem humana num só canal e muito mais. Um canal que é aberto e que é possível a participação de muita gente construindo conteúdos e se expressando suas identidades, seus símbolos, e construindo cultura. Bom, em relação à questão da diferença entre essa mídia, porque o que é que faz a cultura? A cultura é o nosso jeito que pensamos ser, que é configurado a partir das questões que herdamos, as questões que conhecemos, do ponto de vista da história, da antogênese, mas também do biológico, de vários aspectos. Então, temos uma carga muito grande por trás e o que recebemos e o que pensamos sobre cultura. Então, assim, nós não somos o que queremos, somos o que construímos de uma construção cultural. Então, o que é que faz isso? É a comunicação. Quando é que nós somos homens? A partir da comunicação. Enquanto nós não temos essa possibilidade de, a partir de sinais, de símbolos, a gente fazer essa interação, a gente não é a espécie homem. A gente passa a ser homem a partir do momento que a gente cria essa comunicação. E o meio de comunicação, ela possibilita a configuração da cultura. Então, durante muito tempo, as comunicações foram pertencidas a grupos específicos que dominavam a cultura. Então, privilegiavam a sua cultura. Então, o fato de, por exemplo, se ter na sociedade um ideal de beleza branco, do cabelo amarelo, é porque existe toda uma construção por trás, simbólica, para que isso seja assim. Se, ao contrário, fosse um outro tipo de construção, se na televisão e nos meios de comunicação se colocasse, por exemplo, pessoas do cabelo azul e dos olhos verdes, seria assim. Porque, que lindo, você viu que menina passou ali dos cabelos azuis? A gente teria ou que rapaz lindo do cabelo verde, né? Seríamos assim, porque nós somos o que dizemos acerca de nós. Então, os textos que construímos a partir dos meios de comunicação é exatamente o que somos. Seja a comunicação oral ou amplificada pelas tecnologias. Então, aí mesmo, na comunicação de massa, no século XX, nós tínhamos um sistema, uma rede de comunicação, onde um canal emitia para toda a periferia uma mensagem única para várias afiliadas, para um sistema longo, onde uma mensagem comunicava com um receptor de vários lugares sem interferência e um receptor passivo. Ele não tinha a capacidade de interferir, simplesmente recebia aquela informação e pronto, assistia a televisão e pronto. Que não é o que acontece com a internet. Pode passar. Então, a sociedade criativa é uma sociedade mediada por computadores, é uma sociedade que tem outro paradigma. Então, nós temos aí o ouvinte ou telespectador, o receptor da mensagem, que ele não é mais passivo, ele é ativo, ele agora faz o blog, ele agora bola a camiseta dele, ele vê na internet, ele se comunica com outro país para fazer identidade visual, ele agora faz startup e vende curso, porque antes não existia essa possibilidade. Ele cria redes, diálogos, e cria uma estratégia, e se comunica com outra rede que está em outro lugar, e cria outros projetos com outras pessoas, e cria outra cultura. A gente visibiliza outras possibilidades de mundo, a não ser aquela pré-determinada por determinado grupo que domina a comunicação, por exemplo. Então, hoje, há visibilidade de vários grupos, de várias possibilidades, de vários tipos de questões culturais, e aí você vê
no fenômeno social, por exemplo, negros visibilizados de outra maneira. Você vê aí a cultura do negro, por exemplo, sendo visibilizada de forma bela. Bom, mas não é 100%, mas tem um grupo de pessoas que gostam e curtem, por exemplo, a cultura estampada da África. Existem grupos que gostam de uma cultura hardcore, coisa que não existia, mas hoje você tem redes e canais onde é possível comunidades virtuais, comunidades locais que fazem festivais ou que fazem produtos que podem ser escoados através da internet. Então eu tenho certeza que, por exemplo, o produto do... como é o nome lá da cidade? Rock in Brejo, só foi possível, grande parte da possibilidade dela existir por conta de ter um canal de comunicação para você fazer a sua história. Hoje assim, a marca hoje já foi trabalhada desde mídia, desde ideia, desde tudo. Foi montada em cima das redes sociais, como o Facebook, assim, isso é bem interessante. Pois é, mas isso foi possibilitado por isso, mas não só isso, mas imagina no Brasil todo, no mundo todo, quantas redes sociais, não redes sociais dessas digitais como o Facebook, mas redes de pessoas, quantos grupos culturais, quantas pessoas desenvolveram ações e se visibilizaram e tiveram autoestima e começaram a dizer, poxa, eu posso gostar de rock e qual o problema? Não, eu posso gostar de afoxé, de música africana. Eu gosto de música de índio, gosto de flauta disso, gosto de música de flauta disso, eu gosto de fazer aquilo outro. Minha religião não é a católica, minha religião é outra religião. Eu penso na natureza, enfim. Quantas comunidades tem de adoração, por exemplo, às árvores? Estou dando um exemplo assim. E por aí as pessoas vão construindo suas identidades, construindo seus grupos e suas culturas. Por quê? Se possibilitou através de um canal de comunicação, que é a internet. Miguel, hoje a gente trabalha com o conceito de vilas globais. Quer dizer, você cria pequenos grupos, que são reduzidos a pequenos grupos, mas que eles não exatamente eles estão juntos. Eles podem estar separados por milhares de quilômetros de distância, mas que ao mesmo tempo se fazem, seria como se fosse a mesma tribo. Né? Por exemplo, punk rock. Punk rock é mundial. Hoje o moicano, o cara faz um moicano, se diz punk, e é realmente punk, mas o cara pode ser punk na Índia, o outro punk não é mais localizado somente naquele eixo Estados Unidos e Grã-Bretanha. Exatamente. Eu dei um exemplo aqui da Business, ele pensava que a Business era não sei o quê, então era o colega dele, tá entendendo? E hoje a Business está construindo aqui uma história graças ao canal de internet, entendeu? Então assim, você veja esses animes, por exemplo. Claro, existiu uma influência dos desenhos animados, mas não é só isso. Porque desenho animado é uma coisa mais infantil, né? Alguns adolescentes, alguns jovens gostam, mas a cultura do anime é muito mais do que o desenho animado. Você tem festivais, você tem fantasias, você tem música, e aí a banda da música do Japão vem e toca aqui. Quer dizer, como é que se difundiu isso? Foi através da Globo? Foi através da internet. Só um exemplo. A questão lá do Brejo de Deus, a questão do anime e outras questões. Não é só isso. Então, essas identidades elas foram visibilizadas e amplificadas pela internet, e isso causa uma transformação na sociedade. A sociedade está mudando e está mudando de verdade. É só isso que eu queria falar. Bom, em relação à questão da cultura e da realidade real, é porque se fala que o que está na internet é uma questão digital, uma questão distante, que é um outro paradigma diferente da realidade. E aí, o Manuel Castells, ele traz que o que é real e o que é simbólico, né? Qual é a diferença? Bom, o que é o real? O real se constrói a partir do simbólico. Nós somos aquilo que simbolizamos. Então, a partir do momento que simbolizamos nossa existência, nossas questões na internet, nós estamos sendo reais. Então, não é porque estamos na internet que somos virtuais e não somos reais. A vida virtual e a vida real são coisas diferentes. Não. Quem está na internet somos nós. Há algum tempo atrás estávamos na internet e agora estamos reais aqui. Então, isso é real. Essa articulação, essa comunicação, essa nova cultura, esse modelo de startup, isso aí não é virtual, não. O cara fez o evento dele, o cara vendeu a camisa dele, não é virtual, não. Ele vende de verdade, é real. O público vai para o evento dele, é real. O que é virtual é o sistema de comunicação. Então, há a tendência de dizer que o virtual, que a internet é virtual, que é outra vida, que é... Não. Aquilo ali é um canal de comunicação. As pessoas continuam sendo pessoas. Aquilo é só um meio de comunicação. Então é importante deixar bem claro, o Manuel Castells constrói essa questão aí e deixa bem claro. Então ele diz assim, portanto não há separação entre realidade e representação simbólica.
em todas as sociedades, a humanidade tem existido em um ambiente simbólico e atuado por meio dele. Toda a sociedade é assim, não é a nossa. Toda a sociedade é assim. Nós somos o que simbolizamos. Entendeu? Então ele fala isso. Portanto, o que é historicamente específico ao novo sistema de comunicação, organizado pela integração eletrônica de todos os modos de comunicação, todo tipográfico, do tipográfico ao sensorial. Não é a indução à realidade virtual, mas a construção da realidade virtual. Nós estamos construindo uma realidade virtual. Aquilo é realidade, é virtual, mas é realidade. As pessoas compram as camisas, as pessoas vão para o evento, as pessoas comunicam pelo web, mas as pessoas são pessoas verdadeiras, numa outra dimensão, porque se comunicam numa outra dimensão virtual, mas são pessoas. Então, que deixa isso bem claro. Bom, a sociedade em rede é uma sociedade de múltiplos nós, formada por rede de saneamento básico, rede de escolas, rede de computadores, a internet, e a tendência é que a sociedade cada vez mais crie suas redes de organização para encontrar as alternativas de vida. Pode passar. Então, assim, acho que vai só para contextualizar, e aí, como eu disse no final, falar só uma palavrinha sobre a questão do empreendedorismo na universidade e sobre as oportunidades. Então, só para contextualizar, eu achei importante trazer essa contribuição sobre a reflexão teórica do que estamos vivenciando, das potencialidades que estamos vivendo, do que é isso que estamos nos metendo, que muitas vezes a gente não faz uma reflexão muito bem, mas a gente vai na prática fazendo, mas é preciso também a gente trazer a discussão do ponto de vista teórico do que é que estamos fazendo, porque somos inovadores. Apesar de sermos aí dos 5% de empreendedores digitais do Brasil, os 95% está no eixo São Paulo, Rio e no Sul e Sudeste, mas nós também somos protagonistas e temos que fazer a nossa história. Estamos construindo a nossa história porque estamos simbolizando, estamos gravando, estamos conversando com outras pessoas que estão além dessa sala. Então, lá na universidade, não sei por que não apareceu ali o negócio, não sei se tu voltar para frente ou para trás. Não, volta para trás. Ou abre o outro em PDF mesmo, que não abriu as marcas ali. A gente encontrou uma alternativa de fazer empreendedorismo, de fazer organização dentro da universidade a partir de 3 mecanismos, 3 organizações que atuam de forma diferente. Uma delas chama-se Múltipla, que é uma agência multidisciplinar, onde a gente vem fazendo eventos para a universidade, onde a gente vem desenvolvendo ações no sentido de desenvolver projetos. Pronto. E que, inicialmente, eu fui o primeiro presidente, mas o próximo presidente é Felipe, que é da área de administração, eu sou da área de design, porque ele está assumindo a Múltipla. Ele tem é diretor ainda de gestão da Múltipla, é o cara que conhece todo mundo dentro da Múltipla, conhece onde tem o cara que desenvolve motion design muito bem, o cara que conhece todo mundo. É o cara que conhece todo mundo. Então, assim, se por um acaso, estou precisando de um cara para desenvolver uma vinheta em 3D, tá entendendo? A gente tem da Múltipla. Estou precisando fazer um filme de animação, a gente tem. Estou precisando de fazer um escritório bacana, móveis, desenhar, a gente tem. Enfim, a gente tem parceria aqui com o pessoal do Mythical Work, né, que tem uma rede de outras coisas, então a gente está começando a conversar. Então, a Múltipla tem essa missão de, justamente, trabalhar a multidisciplinaridade, não só na questão prática, mas também na questão da pesquisa do conhecimento. Então, Felipe que vai está assumindo a Múltipla. A gente tem também um conselho discente, que é um órgão político, um órgão que a gente fez diferente, onde a gente não quis mais fazer movimento estudantil, porque a gente acha que o movimento estudantil é um movimento que fica atrelado a grupos de partidos e, enfim, ver o cara está estudando negócio da universidade, não quer nem parar, não sei. Bom, acho que um papo de economista falando sobre a economia global é bacana, mas assim, um menino recém-entrado na universidade, que não entende muito bem do que é economia internacional, fica falando sobre Nicarágua, porque o cara do partido fez uma formação política ali, ensinou ele aquilo ali, disse que era para ele fazer aquilo, aquela cartilha, e ele tem que falar aquilo. Não seria o que a gente desejava no nosso movimento. Então, a gente faz um movimento de estudante mesmo, de gente. E quem são os estudantes que participam desse movimento lá na universidade? São pessoas de grupo de pesquisa, são pessoas de grupo de extensão, são estudantes que estão no dia a dia na universidade, são pessoas que querem empreender, empreendedores, pessoas que. Então, a gente está se juntando, não mais para fazer movimento estudantil, aquele movimento que tinha antigamente, mas um novo movimento. Um movimento sintonizado com o empreendedorismo, com as novas tecnologias, com esse anseio das ruas de mudança para um Brasil melhor, sem corrupção. Por que houve esse movimento nas ruas? Foi porque o Brasil é democrático? Não.
Houve esse movimento na rua porque existia um canal de comunicação que saiu da mão dos caras que estavam monopolizando historicamente, que são a classe dos políticos. E aí as pessoas puderam se comunicar. Ah, mas o Brasil é democrático. Sim, mas na Primavera Árabe, por exemplo, não tinha nada de democracia. E houve da mesma forma essas revoltas e essa saída às ruas pela juventude. Então, assim, não é o fato de ter democracia ou não que levou as pessoas a irem para a rua. O que levou as pessoas a irem para a rua é porque eles tiveram a possibilidade de ter um canal de comunicação e discutiram e construíram essa saída à rua. Foi isso que aconteceu. A gente tem uma novidade, que é a internet, consolidada, do ponto de vista da comunicação. Essa é a segunda questão. E, por último, que é outra organização que a gente atua na universidade, é a Rede CA. A Rede CA é um conjunto de mídias alternativas ou não, tradicionais, é um núcleo de pessoas que constrói a comunicação para a universidade. A gente busca comunicar o que é do interesse do estudante. Então, o que acontecia é que, como a gente é um centro que fica distante do Recife, que a gente não tem muita informação aqui, então a gente ficava sem saber das coisas. E o site da universidade é um site muito complicado, que ele bota lá quem quiser que procure, e terminou que ninguém procurava mesmo, e ninguém ficava sabendo de nada. Existe uma grande desinformação, ninguém sabia de nada, a verdade é essa. Então a gente, a partir das redes sociais, a partir de mídias alternativas, a gente criou um negócio chamado Rede CA, que é uma rede de comunicação, onde a gente divulga e comunica em parceria, de forma colaborativa, com um grupo de estudantes. Então, o que é a rede? É a página do Facebook? Não. A rede são as pessoas. Nós, estudantes, temos uma rede de pessoas e construímos uma comunicação alternativa. E aí é a Rede CA. Por último... É até bom ressaltar. Ah, sim, sobre a... Não, ficava ressaltar dos três até, que você até mesmo colocou bem. Os três surgiram a partir, na verdade, da nossa necessidade. E a gente mesmo supriu. Tanto o Conselho de Ciência foi uma melhor organização estudantil lá, então a gente construiu essa comunicação, como o explicou do Rede CA, que era muito necessária de Recife para Caruaru e de Vitórias. Então a gente criou esse canal, que também funciona depois quem quiser acessar o Rede CA pelo Facebook, só falar que vai achar rapidinho. E também a música, já da necessidade de a gente trabalhar em empreendedorismo da universidade, se juntar pessoas de diversos grupos, de diversos cursos, para trabalhar em prol de empreendedorismo. Então a gente tinha a necessidade e a gente mesmo subiu criando essas ferramentas. Bom, eu vou passar a palavra para a gente criar um debate, mas até um debate comigo, não sei como é que vai ser, você nem sabe. Por mim, aqui eu gosto de conversar. Você quer falar alguma coisa? Não, é que a gente tem condição. Então, só, antes de falar das oportunidades, eu quero dizer que lá na universidade a gente conseguiu construir uma parceria, uma conversa com o reitor Anísio, e que lá tem um cara chamado Sérgio, que ele é secretário de empreendedorismo da universidade, e ele é um professor do projetão do SIM, do Centro de Informática, que ele faz de todos os anos. Não sei se tu sabe qual é o projetão. Pronto, o projetão é uma disciplina do Centro de Informática, dos cursos lá da informática, que de 6 meses ele junta todo mundo para fazer, todo mundo termina o curso, cada grupo com sua empresa, com a sua startup. É assim. E aí, acompanhando pela universidade, tudo lá, existe incubadora, Recife, existe uma série de políticas que fomentam o empreendedorismo. E a gente quer trazer esse diálogo para Caruaru, para o Agreste. Então a gente já começou, já fez uma conversa com o reitor, já fez com o próprio Sérgio, o professor Sérgio, e a gente está trazendo esse cara, a gente vai construir, e a gente já começou o diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é da nossa especialidade, porque a gente constrói mais forte ainda, para a gente sentar, talvez até marcar até uma reunião aqui mesmo, aqui no vídeo, tá entendendo como é? E trazer, quem sabe até trazer o reitor para cá, tá entendendo? Para esse espaço aqui, trazer o secretário de empreendedorismo da universidade para cá, para que a gente crie uma política de apoio e de incentivo ao empreendedorismo, onde haja participação das empresas, da universidade e do governo, para que a gente possa criar um ambiente de sinergia para o desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos e, claro, de uma nova cultura e de uma nova sociedade, porque achamos que podemos fazer uma sociedade muito melhor a partir do conhecimento, a partir de rede, a partir de uma loja de trabalho que não seja uma loja só competitiva para ver quem é melhor que quem. Não, vamos fazer uma loja diferente, uma loja de somar esforços, de fazer parcerias. Eu acho que essa geração, essa galera, vai fazer uma história muito bacana no Brasil e no mundo, porque essa loja, propiciada pela internet, essa lógica da colaboração,
é uma lógica que no século XX não funcionou. A lógica do século XX é a lógica da competitividade, para ver quem é melhor que quem, qual é a empresa que é mais lucrativa, mais otimizada. Então, robotiza e bota para fora, qual é a forma de melhor otimizar o lucro. Quer dizer, eu acho que essa lógica não é a lógica do século XXI, a lógica do século XXI é a lógica da colaboração, da parceria, a lógica das redes, da comunicação, não só de um centro para a periferia, mas a comunicação de todos para todos, enfim. Então, por último, as oportunidades. Bom, primeira oportunidade é a gente estar conversando sobre isso, construindo parcerias e buscando alternativas. E eu já falei algumas coisas que são oportunidades aqui. Essa é a primeira oportunidade. Segunda oportunidade é que a gente está num momento de transição entre um tipo de sociedade e uma outra sociedade. Uma sociedade nova que está a se configurar. Por exemplo, aqui em Caruaru você bota assim, sanduíche, eu estava conversando com o Alex, bota assim, sanduíche ou lanche, você não tem. Você encontra um site da Subway, ou você encontra um site da McDonald's, mas você não encontra. Se você quiser comprar um sanduíche aqui, é muito difícil fazer uma compra por e-commerce. Não tem. Então, assim, cuidar dessa transição, dessa sociedade do século XX, que tem um modelo de comunicação, que tem um modelo de cultura, para essa nova sociedade, que vai demandar gente como você, gente como nós, que tem o domínio, o conhecimento sobre essas novas tecnologias, isso é uma grande oportunidade de negócio. É onde a gente vai, através de modelos inovadores, como, por exemplo, o que você fez é quase um crowdfunding. Você teve pessoas que financiou o seu projeto. Então, é possível dar uma otimizada nesse sistema e, de repente, realmente as pessoas financiarem mesmo através do sistema crowdfunding, por exemplo. Mas você fez o crowdfunding. E fazer o evento virar um produto da marca. Exatamente. E fazer as pessoas comprarem o evento antes desse evento comprar a ideia. Então, por exemplo, tem um sistema, uma startup que dá muito certo em São Paulo, que faz o seguinte, aí uma dica, e aí tem várias dicas, tá entendendo como história? Por exemplo, lá os caras, eles começaram a identificar no público que banda eles queriam trazer. Então, os caras, você quer trazer tal banda, o tal teatro, o tal... Então, acho que não, quero tal. Então, você quer trazer, por exemplo, uma banda bacana, você gosta de rock. Você quer trazer Raimundos, por exemplo. Então, para o cara dizer, então vou trazer Raimundos, vou até o cachê de Raimundos, por exemplo. Isso não é ideia minha, não. Isso é ideia que já está no mercado aí e tal. Mas aí, veja bem, o cara investiu no Raimundos, como é que tu fica? Um prejuízo danado. Então, digamos que a comunidade fã de Raimundos resolva bancar, porque aquele que você sabe que você já é um desenvolvedor de eventos, sabe que você é cara de credibilidade, tem uma startup e tal, já é conhecido no seu mercado. Não, a gente quer Raimundo, então vamos todos pagar. Se você tem a grana, não é 100%, mas você tem 30% do que tu espera e que dá para pagar o cachê e tal, e dá para fazer sem prejuízo, você, vamos fazer. Então, de repente, o que essa startup faz? Quem dá primeiro a grana, no final, o que acontece? Ele recebe de volta a grana. Porque você garantiu, foi sucesso o evento, deu mais de 70%, aqueles 30% que pagou para tu não ter risco. Então toma o seu dinheiro de volta. Imagina, quando você lançar outra coisa, o que eles vão fazer de novo, para sempre querer trazer coisas boas, bacanas. Então, assim, essas redes, essas novas tecnologias propiciam novos modelos de negócio. Então, essas são as oportunidades que eu queria trazer para vocês e agradecer pela atenção. E estou à disposição para perguntas, para a gente ter um debate e para até uma pizza aí. Agradecer também ao cara que está do outro lado, né? Você que nem é empreendedor, talvez você nem seja universitário, então talvez você seja um cara, sei lá, da minha idade, ou até um cara mais velho, de 60, 70 anos, que achou interessante, bacana. Eu acho que esse movimento de empreendedores digitais é um movimento que cabe todos os seres humanos, seja de qualquer nacionalidade, ou de qualquer etnia, ou de qualquer idade. Então, assim, é importante chegar e trocar ideias. Tem curso na business, tem aqui esse espaço de favor, que tem uma rede, tem uma série de coisas. E não só aqui, né? Porque aqui a gente está em minoria, engateando 5% dos empreendedores digitais, mas esse universo é muito rico. E a gente queria agradecer a você também, que está assistindo esse bate-papo aqui, do quarto Vitar. Valeu.